Assim como todos nesse momento delicado, nós da ViaCred também estamos priorizando a saúde dos nossos colaboradores, cooperados, parceiros e toda a comunidade. Estamos atuando de forma digital e à distância e não estamos longe de você. Tenha certeza, estamos trabalhando para apoiá-lo, buscando soluções para minimizar os possíveis impactos que possam acontecer. Queremos tranquilizá-lo que faremos o melhor possível, priorizando você cooperado. Precisamos também garantir que a cooperativa possa manter a sua solidez e segurança para que possamos continuar cumprindo com o nosso papel. Fique atento aos nossos canais oficiais e acompanhe as ações que estamos tomando para fortalecer a todos diante desta situação. Agora, mais do que nunca, contamos com a força da cooperação. Siga as orientações dos órgãos de saúde e respeite o próximo. É assim que vamos superar esse momento. Olá, é Ricardo, cafeteria especial para você. Precisamos mudar a nossa forma de atender. Por isso estamos atendendo exclusivamente para encomendas e delivery. Nós queremos preservar a vida de todos. Queremos preservar a vida de todos. Queremos preservar a vida de todos. Faz seu pedido. Enquanto não podemos abraçar você, demonstramos carinho com os nossos sabores na sua casa. Cafeteria especial. Uma cafeteria para todos. Boa noite, muito bem-vindos ao canal da Cafeteria Especial aqui no Facebook, onde toda quarta-feira o espaço é aberto para a gente conversar sobre saúde, sobre o nosso ser diante dessa pandemia que ainda não teve fim, né? E como toda semana, temos a presença maravilhosa da Gisele, que faz para nós a apresentação, temos o Amaury e o Marco, que estão desde o início conosco no projeto, e hoje, com muito carinho, também acolhemos o Dr. Stark, cardiologista, que vai falar para a gente sobre essa temática na live de hoje. A partir de hoje, nós temos a grande alegria de anunciar que a Live pela Vida tem parceiros na transmissão. O laboratório Genolab, né, genética avançada, está conosco aí contribuindo com essa transmissão, e também o sistema AILOS pela cooperativa ViaCred, que acompanham com a gente aí na transmissão da Live pela Vida, com a sua marca associada a esse momento de conversa e diálogo sobre esse momento tão importante que a gente vive, tão exigente, tão complexo, que é essa pandemia do novo coronavírus. Então, com muita alegria, acolho, como sempre, a todos vocês aqui da nossa transmissão, e de maneira particular eu transmito então a palavra para a Gisele, que vai fazer então as honras à casa. Gisele, bem-vinda. Boa noite, Jorge. Sempre um prazer estar aqui. Já repito isso e me repito sem cansar, que é um prazer estar aqui, ter tanto conhecimento. Acho que esse é o melhor espaço para a gente aprender um pouquinho e não cair nas fake news. E esse apoio que a gente está recebendo agora mostra como esse papo é sério, como é de credibilidade, que a gente tem apoio de pessoas que estão conscientes e entendendo o papel da informação, desses médicos que abdicam um tempo, né, que podiam estar descansando, porque afinal trabalharam o dia inteiro, né, dias cansativos, e vem aqui dar esse papo para a gente poder tirar dúvida, para a gente falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e na nossa Blumenau. Então, obrigada pelo apoio desses parceiros aí, e vida longa, pelo menos, se a gente não falar de Covid, que a gente fale de outras coisas sobre a saúde, né? Eu acho que falar de saúde a gente pode falar para sempre aqui. Então, eu quero dar boa noite para você, Jorge. Boa noite aos nossos queridos doutor Amaury, doutor Marco, doutor Stark, prazer tê-lo aqui. Hoje o assunto é contigo, vamos fazer aquela sabatina, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente tem aqui um protocolo que a gente costuma seguir, que é justamente aproveitar esse momento para atualizar o que aconteceu na última semana, de quarta-feira para cá, para a gente entender a que passo estamos do coronavírus, o que aprendemos na última semana com ele. E aí eu peço então para o doutor Marco, doutora Amaury fazerem as honras da casa e falar, essa semana, gente, o que chamou a atenção de vocês e o que a gente deve ficar alerta para esse coronavírus. Eu acho que ainda não temos nem vacina, somente esperança, e também não sabemos se quem pegou tem imunidade ou não, né? Boa noite.
Boa noite, Giorgio, boa noite, Marco, boa noite, Gisele, boa noite, Stark, nosso prezado convidado de hoje, onde a gente vai aprender bastante sobre cardiologia e Covid, sobre manifestações cardiovasculares. Eu, como sempre, faço um resumo da semana, mas eu quero focar num tema, que é a questão de escolas, abre, fecha, permanece como está, e que é um assunto para quem é pai, para quem trabalha na área educacional, seja em nível universitário, seja em educação primária, é um nível muito polêmico. E eu compilei algumas informações que são informações bem pertinentes, e eu quero rapidinho fazer uma abordagem sobre Covid e pediatria e, consequentemente, estender um pouquinho a discussão para a questão das escolas. Eu tenho sido chamado bastante para opinar, para conversar com educadores, com gestores de escolas, de universidades, inclusive aqui fora do estado, para que as pessoas estão procurando uma maneira de entender a dinâmica de reabrir uma faculdade, de reabrir uma escola de educação primária ou secundária, com total segurança. Então, eu quero fazer uma explanação rápida nessa introdução nossa, nesse início da nossa live, pouco histórica e dados que eu vou colocar, inclusive de trabalhos que saíram hoje, né? Vamos a alguns fatos importantes. A gente sabe que as crianças são menos suscetíveis a desenvolverem o Covid, né? A adquirirem o SARS-CoV-2. Isso é estatístico, dados da literatura mostram que a incidência da doença em criança é muito baixa. Se a gente pegar a experiência americana, a Sociedade Americana de Medicina, ela tem um boletim chamado MNRW, que semanalmente coloca dados estatísticos mostrando a incidência de várias doenças, de qualquer natureza, infecciosa ou não. E, tomando por base até a presente data, o número de infectados nos Estados Unidos, apenas 1,5% eram casos que aconteceram em crianças entre 0 e 9 anos de idade. Então, apenas 1,5% de incidência de infecção pelo SARS-CoV-2 em crianças entre 0 e 9 anos de idade. Então, uma taxa bastante baixa. Como é que a gente explica isso? Por que as crianças não desenvolveriam infecção, né? Primeiro, o que se acredita é que existe uma certa imunidade para outros coronavírus, né? Como a gente já falou em outras lives, o coronavírus, nós temos 4 tipos de coronavírus que são responsáveis pelo resfriado comum. E essas crianças se expõem com muita frequência, na primeira infância, a esses vírus. Então, a discussão será que haveria uma proteção imunológica que esses coronavírus poderiam estar protegendo, fazendo uma reação cruzada para o SARS-CoV-2? É uma interrogação. Agora, um fato, isso é comprovado cientificamente, é que as crianças têm menos receptores. Nós sabemos que a chave do processo da infecção, aonde o vírus entra nas células humanas, é através de um receptor chamado ACE2. Nós temos esses receptores em várias células do nosso organismo, mas principalmente em células do epitélio respiratório. E quando eles comparam receptores em adultos e em crianças, as crianças têm bem menos receptores do que os adultos. Então, isso seria um fator, né, protetivo para as crianças, ou seja, elas teriam menor suscetibilidade a adquirir a infecção. Um estudo que saiu essa semana, segunda-feira, na Suíça, a Suíça fez um inquérito epidemiológico muito interessante, pesquisando anticorpos, foi para um segmento da população bem interessante. Eles pegaram crianças entre 5 e 10 anos e compararam o nível de anticorpos com adultos. E o nível era 1/3 inferior, né? Mostrando, então, que a incidência da infecção, aí a gente está vendo agora um país europeu, né? A incidência da infecção num país que teve sucesso no controle da epidemia, as crianças foram provavelmente pouco responsáveis pela transmissão. Outra coisa que a gente tem, também são fatos, né? É que mesmo crianças que adoecem de uma maneira menos grave. Então, a gente vê menos óbitos em crianças, a gente vê menos ocupação de UTI, né? E menos hospitalização. Tá? Então, se adoecer, provavelmente vai ter uma doença leve. Porém, a gente acaba de ter a descrição, essa semana, de uma nova doença relacionada ao Covid, chamada Síndrome Inflamatória
multissistêmica. Está sendo vista em crianças um pouco maiores, é uma doença inflamatória relacionada provavelmente a uma reação imunológica ao SARS-CoV-2. Nós temos mais de 1.000 casos descritos já na literatura, de modo que hoje já se reconhece essa síndrome como uma nova patologia. Veja, não diretamente causada pelo vírus, mas causada como consequência da infecção prévia pelo coronavírus, né? Essa doença é muito semelhante a uma doença que os pediatras conhecem muito bem, e até os cardiologistas também, de certa forma, se envolvem, chamada doença de Kawasaki, que é uma doença inflamatória, que a criança tem febre, algumas manifestações de pele, algumas manifestações viscerais, comprometimento cardiológico. Depois o Dr. Stark pode dar uma opinião sobre isso. E inclusive, o senhor já tinha falado disso, né, doutora Mauri? Já tinha comentado isso aqui já algumas lives atrás. Quem está ligado aqui... Eu comentei, se não me engano, quando nós tínhamos 100 registros de casos. Hoje nós temos mais de 1.000 registros confirmados e provavelmente temos mais casos que ainda não foram notificados. Então, já trouxe esse alerta para a gente. Exatamente. Hoje a gente considera, então, uma nova doença. Então, o coronavírus já trouxe para nós uma nova doença inflamatória. Então, os pediatras têm que estar muito atentos para a possibilidade de repente, virem a lidar, né, diante dessa incidência alta que a gente tem do vírus aqui no Brasil, com uma doença inflamatória. Mas vamos lá. Especificamente em relação à transmissão. Então, seriam as crianças veiculadores do vírus de modo importante? O que a gente tem visto? O inverso, que normalmente o adulto tem levado a infecção para a criança, e não o contrário, a criança levar a infecção para o adulto. Eu vou citar rapidamente, teve um trabalho feito na França, bem no início, quando a França começou a apresentar os casos de Covid, um trabalho feito numa estação de esqui dos Alpes franceses, onde eles viram que um pai tinha transmitido a infecção para o filho, e essa criança entrou em contato com 132 pessoas nessa estação de esqui. Eles fizeram um rastreamento e foram ver, dessas 132 pessoas, quantas tinham se infectado. Apenas uma pessoa tinha sido infectada. Então, quando a gente fala assim, no caso index, que no caso foi o pai dessa criança, o caso secundário foi o filho, a transmissão ocorreu muito pouco, né? Eles discutem até se esse caso veio diretamente da criança ou não. Isso é para mostrar que parece que a criança tem um índice de transmissibilidade muito menor do que a gente pensa. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente entra na questão do fechamento das escolas, né? Tudo que a gente discute de fechamento de escola, eu me lembro que bem no início da pandemia, eu estava no dia onde foi decidido que haveria o fechamento das escolas, eu estava fazendo uma palestra na Vila Germânica. Nós estávamos exatamente discutindo isso. Será que as escolas vão ser fechadas ou não? Era março, né? Eu me lembro bem, uma segunda-feira, e essa polêmica, que na verdade foi uma polêmica, acho que quem passou pela pandemia da influenza 2008, 2009, nós chegamos a discutir o fechamento de escola e lembre-se que as escolas não foram fechadas, né? Porque todo modelo de fechamento de escola é baseado em estudos de influenza. Então, se nós tínhamos dúvida que para a influenza vale a pena fechar a escola, para o Covid a gente ainda está discutindo isso. E eu vou chegar lá, vou mostrar onde meu raciocínio, onde eu quero levar o meu raciocínio. Nós tínhamos dúvidas sobre a influenza, porque vários trabalhos que saíram na literatura discutiam, vale a pena fechar a escola ou não vale a pena fechar a escola? Vai ter menos transmissibilidade ou não? Em 2018, tem um jornal de infectologia, mas ligado à saúde pública, que ele publicou a maior revisão sistemática sobre fechamento de escolas e, consequentemente, controle de pandemias. E ele viu que, sim, 31 artigos revisados mostrou que vale a pena fechar a escola quando você tem influenza. Veja, nós estamos falando de dois vírus diferentes. Decididamente, a criança pega a gripe, a criança adoece com a influenza e transmite, coisa que a gente não está vendo no SARS, né? Então, a discussão de quem quer abrir escola é o seguinte, se nós temos evidência que a criança transmite pouco, por que não abrir escola? Qual seria o problema disso? Tem uma revisão só feita em abril de 2000 agora, da Lancet Child Adolescent Health,
que a Lancet é uma revista médica que hoje fez uma subdivisão, uma revista idônea britânica, que ela fez uma subdivisão, tem a Lancet de cardiologia, de doenças infecciosas, e essa é só de crianças e adolescentes. Eles fizeram uma revisão em abril, mas uma revisão seguinte, eles fizeram um modelo matemático para tentar entender o seguinte, se pensando em Covid, se a gente só fechasse a escola, tá? Quanto que nós reduziríamos de mortalidade? Não chega a 2%, baseado no desfecho de mortalidade, pensando em Covid. Olha que coisa interessante quando a gente fala, como é interessante buscar coisas do passado, né? Agora eu volto um pouquinho para a influenza. Em 1918, na gripe espanhola, teve um trabalho que eles compararam duas cidades americanas que na época tinham um perfil populacional muito parecido, St. Louis e Pittsburgh. E eles compararam, St. Louis fechou as escolas durante a pandemia da gripe espanhola e Pittsburgh não. A mortalidade em St. Louis foi 1/3 inferior à de Pittsburgh. Então, eu não sei para vocês, mas para mim falhou. Quais são as duas cidades, doutor? Perdão? St. Louis e Pittsburgh. Tá? Ambas cidades que, na época, em 1918, tinham o mesmo tipo de perfil populacional. Com isso, nós temos bastante dúvidas, né? Se as escolas deveriam ter sido fechadas ou se elas poderiam agora, nesse momento, reabrir com segurança. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício do que está acontecendo com a educação agora para terminar essa primeira apresentação. A Unesco, agora em junho, dia 25, 26 de junho, se não me engano, ela documentou que nessa data nós tínhamos 144 países no mundo com as escolas fechadas. 144 países no mundo. Isso representa 90% dos estudantes no mundo estavam afastados da escola nessa data. Isso dá mais ou menos, eu fiz a conta, 1,6 bilhões de estudantes não estão indo para a escola, no mundo todo, na presente data. Esse é um dado muito significativo. Tá. É seguro abrir escola? Para terminar e para depois a gente deixar isso, quem sabe, para o debate, para o pessoal que está assistindo, para a gente depois fazer as perguntas? Vamos ver rapidamente o que aconteceu, as experiências recentes. A Dinamarca foi o primeiro país europeu a reabrir as escolas e ela fez isso em abril. Ok, não houve aumento de incidência de casos, hoje a Dinamarca funciona com as escolas abertas. A Finlândia veio logo em seguida, né? 2 países nórdicos. Começo de maio, a Finlândia abre escola. Qual foi a consequência? Ok, não houve aumento de casos. Agora, a Coreia do Sul abriu de modo gradual as escolas, fechou logo em seguida, porque um distrito de Seul apresentou aproximadamente 150 casos, um tipo de um cluster, um surto, uma nova incidência da infecção. E os coreanos são muito cuidadosos em relação ao rastreamento, fecharam as escolas, estão tentando reabrir novamente. Israel teve um resultado também muito ruim. Eles abriram as escolas, melhor dizendo, em 17 de maio, 1º de junho eles fecharam, porque eles viram que 116 alunos de uma escola, mais 24 professores estavam infectados. Então, nós temos dúvidas e temos que pensar, né, claro, na educação do nosso país, na educação das nossas crianças, porém, nós temos que ter segurança. O Brasil está em plena ascensão. Seria uma temeridade se a gente está vendo que países que tinham o processo controlado, alguns tiveram experiências boas e outros tiveram experiências de reincidência de casos, é temeroso que a gente pense como fazer isso no Brasil na presente data. Eu digo isso porque, recentemente, a semana passada, foi tópico muito discutido que São Paulo já definiu data. O Estado de São Paulo já está definindo data, que é em setembro, para a reabertura das escolas. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas e teria muita dificuldade de montar um plano de segurança para que a gente pudesse voltar. A gente volta a discutir esse assunto depois, durante a live. Parece que é muito cedo para definir isso, né, doutor? Porque não se tem certeza de absolutamente nada, então tomar uma decisão baseada no nada está bem complicado, né? É verdade. Doutor Marcos, suas considerações que aprendemos nessa semana? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Boa noite, Stark. Boa noite, Giorgio. Boa noite, Amaury. O que nós aprendemos? Mais dúvidas. Muito mais dúvidas. Só aumento as dúvidas. É impressionante como esse vírus tem a capacidade de mostrar que quanto mais a gente lê ele, ou quanto mais ele se desenvolve, mais dúvidas nós temos. Eu estava olhando há pouco no site do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, junto com a Fiocruz,
e junto com a Anvisa, eles avaliam a pós-venda dos kits que estão sendo utilizados. E avaliando os kits, eles avaliaram, foram 85 testes de imunocromatografia, são os testes rápidos que estão no mercado. Desses 85, 40% deram não conformidade. 40% deram não conformidade. É um número muito alto. E isso quer dizer, ou a não conformidade era em sensibilidade, ou a não conformidade era em especificidade. Mas aquilo que a bula apresentava não era aquilo que esse instituto, que é fidedigno, conseguiu detectar. Então, eu sempre considero uma coisa muito preocupante quando os laboratórios de farmácias e afins, né, porque agora nós podemos falar, acho que afins fazem teste rápido, o controle de qualidade, a obrigação de ter testes positivos, testes negativos, o controle interno desse laboratório, desses afins que estão fazendo testes, eu acho muito importante. Essa era uma coisa que eu queria deixar bem claro ainda, que eu vou bater o pé nisso, exames de laboratório são feitos em laboratórios. Outra coisa que eu queria deixar bem claro também, vamos dividir os nossos pacientes em 4 grandes grupos. Os sintomáticos, os assintomáticos com contato dos sintomáticos e hospitalizados. Por que isso? Porque isso vai definir a maneira de nós solicitarmos os exames. Quando é que nós vamos solicitar esse exame? Qual é o melhor período para fazer esse exame? Eu acho importante nós conversarmos, porque os números de testes vão começar a aumentar muito agora. E já está aumentando, nós estamos vendo pelo número de positividade. Então, assim, quando o paciente, isso está na literatura, quando o paciente for sintomático, qual é a melhor época de fazer o teste de PCR, de diagnóstico, não sorológico, de PCR, qual é o melhor? É do 3º dia em diante, hoje até o 7º dia. Eles estão dizendo que, por quê? Porque é o pico que você tem do vírus no local da infecção. Esse é o sintomático. Por que acima do 3º dia? Exatamente para fugir do falso negativo. O falso negativo, ele é muito perigoso. Então, nós fugimos do falso negativo. Esse é o sintoma. O assintomático, qualquer horário. Não vai esperar sintoma para fazer do assintomático. O assintomático, a qualquer momento, você está procurando também aquele o PCR. Paciente que é o portador. Também o PCR. O assintomático, diagnóstico de Covid é PCR. Sorologia é epidemiologia. São coisas totalmente diferentes. Outro com o sintomático, aquele, o marido tem, a esposa não. O amigo tem de trabalho, eu não tenho. Faz qualquer hora. Esse faz qualquer hora. Não vai esperar, ele pode ser um assintomático também. Mas ele vai entrar em quarentena pelo contato. E o hospitalizado, esse é totalmente diferente. Esse é aquele paciente que chega no teu pronto-socorro ou no consultório médico com o oxigênio baixo, ele está com febre, ele está com sintomas que vão levar à internação. Esse é um PCR, e um só. Não se faz PCR dentro de um hospital para o paciente que já está positivo, ou faz sorologia dentro do hospital para o paciente que já tem diagnóstico. É um exame de PCR. Então, eu acho isso muito, muito importante, nós dividirmos em sintomático, assintomático, o assintomático, contato do sintomático e o hospitalizado, para definir que exames vão pedir. E uma coisa, exames de PCR ou de sorológico não se repete se for positivo. Se aceita. Porque daqui a pouco, ou você não vai acreditar mais no exame. Então, exames positivos se aceita. É melhor ter um falso positivo do que ter um falso negativo. Na minha opinião, eu sempre preferi falso positivo. Porque os cuidados que você vai ter com pessoas com falso positivos são daquelas pessoas que podem transmitir. Então, você vai fazer quarentena, você vai isolar. É muito melhor do que essa pessoa estar rodando na cidade com um falso negativo. E, para deixar para o doutor Stark, hoje eu entrei no CDC e peguei a lista das condições
de algumas doenças que levam a parte grave, a ficar grave o Covid. E a primeira relação no CDC, a primeira doença no CDC, são as doenças cardiológicas. A primeira relação. E logo depois dessa, vem a hipertensão, totalmente direcionada ao nosso convidado. Então, são as doenças que vão agravar o quadro das pessoas que têm diagnóstico de Covid. Por enquanto, era isso que eu queria conversar. Vamos ter uma boa noite agora com o Dr. Stark. Isso aí, obrigada, doutor Marco. Perfeito gancho aqui para chamar o nosso convidado agora para o bate-papo aqui. E eu quero, doutor Stark, assim, ó, a gente já falou sobre isso aqui, mas é bem importante que o senhor ressalte. Para começar, a diferença entre ter mais chance de se infectar e ter mais chances de ter complicações, né? Estamos falando, então, das pessoas com problemas cardíacos e hipertensos. Há que se diferenciar. Boa noite, muito prazer poder participar com essa turma. Esses questionamentos que o Amaury levantou, no Marcos, só fazem aumentar a minha curiosidade. Nesse momento, eu peço, em outros momentos também, viver mais uns 25, 30 anos, para poder ler os papers, as os milhares de teses que serão publicadas, analisando o que está sendo feito agora. Os acertos, os erros que nós estamos tendo feito, as correções para uma próxima pandemia que espero que nunca mais tenha. Nós estamos no desconhecido. Ontem eu levantei uma informação, nós estamos com os dados de ontem do PubMed, de 2.351 artigos publicados, médicos, publicados sobre Covid. 2.351 em questão de 6 meses. Isto mostra, acima de tudo, é claro, a emergência, mas mostra, sobretudo, a precariedade de todos os estudos científicos, não chegam a ser estudos, de publicações científicas. Uma publicação científica habitual, nós levamos meses. Eu já tive alguma de demorar 1 ano para ser aceita na revista, ser revisada várias vezes. Hoje não basta escrever algo que é publicado. Então, nós temos informações não corretas em abundância. Isso faz com que seja possível que tenhamos alguns estresses desnecessários e talvez estejamos com a guarda aberta para outras situações. Quando eu comuniquei, eu avisei um colega meu, também cardiologista do sul do estado, que é o Rogério Carles, que ia participar dessa live, ele me mandou uma mensagem, escreveu a palavra em inglês, spreading, semeie informações que possam acalmar um pouco. E eu entendi isso muito bem, por ele ser cardiologista também. Nós, cardiologistas, que trabalhamos muito com a população idosa, estamos sentindo a dificuldade, o drama, o estresse dessa população, um medo em relação a essa doença, ao desconhecido. Né? Então, o que o Marco falou, as doenças cardiovasculares são o maior fator de risco, seguido pela hipertensão, seguido pela diabetes e seguido pela obesidade. Na verdade, a obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares têm alguma coisa em comum, que é a inflamação. Né? É aquilo que o Amaury falou. O paciente cardiopata, ele acaba tendo mais, o idoso tendo mais desses canais de ACE2, então essa população compartilha esse problema. Sem esquecer, é preciso esquecer que o grande fator de risco, o maior fator de risco cardíaco é a idade, é o envelhecimento. Um indivíduo de 90 anos tem fatores de risco muito maiores do que alguém de 60, independente de outras coisas. Né?
Mas o que é importante ressaltar, esse é o drama que eu tenho percebido nesses últimos dias na vivência, tanto de hospital, de consultório privado, e também de ambulatório da FURB, onde eu sou responsável pela cardiologia, é o temor da nossa população adulta e idosa e cardiopata. Eu tenho questionado, feito a pergunta aos nossos pacientes com mais de 70, 75 anos, feito a seguinte pergunta: se por um acaso não vai acontecer isso, você for infectado por Covid, pegar essa doença Covid, qual, na sua percepção, qual a possibilidade que você tem de sobrevivência? A resposta certa seria, mesmo com cardiopatia, a não ser que ele tenha uma doença, tenha uma fragilidade intensa, a resposta certa seria de uma mortalidade 4%, 8%, se tiver infectado. A resposta que o mais ouço é: eu não escapo. Quer dizer, é 100%. Né? Então, isso tem essa mensagem, esse é um assunto que eu gostaria de colocar em discussão hoje, esse pânico que a população idosa está tendo. Nós revemos, os psicólogos, desenterraram uma coisa chamada Síndrome da Cabana. Síndrome da Cabana foi descrito lá no final do século XIX, em alguns lugares muito frios dos Estados Unidos, principalmente lugares de lenhadores, que eles iriam para as cabanas no inverno para se aquecer e terminava o inverno quando as condições já eram possíveis para sair, eles tinham medo de sair da sua cabana. Então, nós estamos tendo, além de todos os outros problemas, a volta da síndrome da cabana. Né? Respondendo agora rapidamente a sua pergunta, claro, o cardiopata tem uma maior predisposição à doença, ele tem uma maior fragilidade, ele tem uma mortalidade maior, mas essa mortalidade não é 100%, essa mortalidade é 6%, 8%. Né? Se tivermos os idosos, tecnicamente idosos, 60 anos, idosos jovens até 70, mais de 70 anos, seria bom entender isso dessa forma. Certo. Doutora, aproveitando então, a gente sabe que o alvo do vírus são os pulmões, é o principal órgão afetado, né? Sistema respiratório. No entanto, quando a gente fala de um paciente cardíaco, ou de forma geral, de todos os pacientes, tudo isso que está acontecendo com o nosso organismo vai exigir mais do coração, né? O coração vai precisar trabalhar mais para oxigenar o corpo todo. Isso quer dizer, então, que também, por isso, quem tem problemas cardíacos acaba tendo esse agravamento. Sim, nós temos a doença, ela é mais grave nos cardiopatas. Ela é mais grave, mas não significa letal, ela não é fulminadora, ela é mais grave. Entretanto, talvez a maior agressão seja, ela agride doença, o aparelho respiratório, mas muito, muito o aparelho circulatório. Não somente o coração, mas está se percebendo cada vez mais a formação de trombos, coágulos, tanto nas veias como nas artérias. Né? Então, nós temos a inflamação, a coagulação e a agressão ao endotélio. Endotélio é uma camada de células bem fina. Imagine um paralelepípedo numa estrada. Esse é o endotélio. O paralelepípedo permite a passagem de líquido, de água. Esse endotélio recobre todas as artérias. Nós temos 1,5 kg de endotélio. Se nós estendêssemos todo o nosso endotélio, nós poderíamos cobrir de 4 a 6 quadras de tênis. Então, temos muito endotélio. E essa doença agride essas três, principalmente o endotélio. E o coração, as artérias que nutrem o coração, elas têm endotélio. Né? Então, nós temos, sim,
agravamento nos pacientes cardiopatas, mas a doença em si tem como a lesão de órgão-alvo, o coração, o pulmão e a trombose. E por isso que ela se torna bastante fetal, é bastante grave. E não é só efeito do vírus, é uma resposta do organismo para o vírus, uma defesa tardia. Essas complicações cardíacas, elas acontecem mais tarde, lá pelo 14º dia, 10º dia em diante. Certo. Jorge, tem pergunta da nossa audiência, né, Jorge? Por favor. Vamos lá, então. Deixa eu liberar minha imagem aqui. Temos sim. A Daniela pergunta, e direcionou aqui de maneira particular para o Marco ou para o Amaury, existe alguma organização nas empresas aqui da cidade de Blumenau para conter os casos de coronavírus? Alguma informação sobre isso a gente tem? Se existe alguma empresa fazendo algum tipo de controle, eu não entendi bem a dinâmica da pergunta. Eu vou fazer a leitura, então, como ela escreveu aqui, talvez fique um pouco mais fácil, mas aparentemente a ideia, pelo que eu entendi aqui, era se vocês têm conhecimento de alguma atividade, algum contingencionamento feito nas empresas para conter os casos de coronavírus. O texto do Daniel é o seguinte: como as empresas de Blumenau estão fazendo contingencionamento dos casos? Testes? Ela pergunta. Existe uma organização nesse sentido? Olha, eu acabo de fazer um projeto com o pessoal do turismo de Pomerode, onde nós fizemos um trabalho de orientação de reabertura, né, de algumas estruturas ligadas a turismo, como hotéis, como restaurantes, como parques públicos, pousadas, etc. e tal, obedecendo algumas normas sanitárias. E claro que, do ponto de vista médico, a gente fazendo algumas particularidades, algumas opiniões particulares, no sentido de aumentar a questão de segurança. O que a gente vê em algumas empresas, Jorge, aí depende do tamanho da empresa, depende da maneira, de que linha de produção que ela tem, depende do número de funcionários, depende exatamente assim da dinâmica, turnos, proximidade. Existem orientações sendo feitas pela vigilância no sentido de dar segurança aos trabalhadores dentro daquilo que a gente sabe, né? Distanciamento social, uso de máscaras, higienização, questão de uniformes, a higienização de uniformes. Existe todo um protocolo hoje para que as empresas abram, principalmente linhas de produção, abram com toda a segurança. Talvez o que ela quis perguntar seria se tem havido algum tipo de triagem. O que eu conheço são empresas que têm uma triagem em relação à detecção de casos precocemente. Por exemplo, eu conheço que o pessoal do SESI está fazendo. O SESI tem um aplicativo muito interessante que todos os funcionários, todos os dias, recebem uma mensagem por WhatsApp e ele responde uma série de questionamentos, uma série de perguntas que são feitas ali, tipo, você está com febre? Você tem dor no corpo? Ele vai respondendo aquilo e se, por acaso, uma das respostas é condizente com a possibilidade desse indivíduo estar infectado, esse indivíduo é triado. Ele recebe uma triagem, atendido por uma assistência médica, onde ele vai ser ou não afastado do trabalho, onde ele vai ou ser não testado. Algumas empresas eu conheço, fora aqui do estado, têm feito esse tipo de triagem com bastante sucesso. É bem interessante. Agora, você tem empresas hoje pequenas, você tem empresas grandes que têm serviço, por exemplo, de medicina do trabalho, que facilitaria muito, né, que esse serviço de medicina do trabalho estivesse atuando diretamente com a diretoria da empresa para fazer esse tipo de controle. Provavelmente, eu sei, a Daniela é da área do diagnóstico, talvez o que ela quer saber é se existem empresas fazendo teste rápido para liberar ou não funcionários para trabalharem. Sim, não posso dizer isso oficialmente, mas sei que fazem. E como o Marco já disse, é o maior problema, porque como você interpreta um teste rápido, de que forma você libera um indivíduo com um teste rápido positivo ou não para trabalhar, tendo em vista que é um teste que a gente praticamente não utiliza para absolutamente nada, a não ser inquérito epidemiológico. Então, se a pergunta era, existem empresas fazendo esse tipo,
talvez seja o teste rápido, mas isso sem nenhum tipo de recomendação médica, que fique bem claro. Perfeito. Mais alguma pergunta aí, Jorge, para a gente dar espaço para quem está tirando dúvidas? Temos sim. Acabou de chegar aqui da Elizabeth, perguntando para a gente se a hidroxicloroquina está indicada nos casos iniciais. Quer falar, Marco? Não, sobre hidroxicloroquina não, muito obrigado. Eu dispenso esse comentário sobre essa droga. Já se pode saber a opinião dele, então. Acho que o Stark era bom. Eu acho que me sinto na obrigação, como o Carlos disse, de falar sobre isso. Eu acho que não há indicação por ineficácia. O efeito colateral seria suportável se a droga fosse eficaz. Há um argumento que eu vejo nas redes sociais dizendo o seguinte: há dezenas de anos os reumatologistas usam cloroquina sem nenhum tipo de problema, ou detectar. Você ouve alguma morte súbita, não é importante, devido às alterações que nós chamamos de QT. Entretanto, nós não podemos fazer essa comparação. O indivíduo com COVID, SARS-CoV grave, ou mesmo que não seja grave, ele apresenta algumas alterações eletrolíticas no organismo, uma queda de potássio, de magnésio, da pressão arterial, anemia, hipoxemia, o uso de outras drogas, e aí nessas situações você pode ter arritmia. Então, ela pode até ser segura em pacientes reumáticos crônicos, mas ela não é segura em situações agudas de infecção como essa do Covid. Certo. Eu acabei de receber aqui, não deve ser de agora essa informação, mas, quando a gente quer, o Brasil pode produzir vacina de Oxford em dezembro. Vocês acham que a Fiocruz é importante ressaltar mensagem de esperança? Esperança, porém, como a gente estava falando, doutora Mauri estava falando em reabertura de escolas, mas, em dezembro só que essa expectativa pode se concretizar. Então, o que vocês acham? A vacina aí que a gente está tanto falando, se vier em dezembro, essa de Oxford, então, vamos lá. Podemos ter um produto de qualidade? Vamos lá conversar. Rápido panorama sobre vacinas. Nós temos hoje mais de 140 vacinas sendo testadas, produzidas. Mas produzidas, algumas já sendo testadas. É importante frisar que as vacinas estão sendo produzidas desde o dia 11 de janeiro de 2020. Dia 10 de janeiro, o genoma do vírus foi sequenciado pelos chineses. No dia 11, Oxford começou a trabalhar com pesquisa de vacina. Então, não é uma coisa nova. Ela vem desde que se sequenciou o gene no dia 10 de janeiro pelos chineses. Os chineses são muito bons nessa questão de sequenciamento genético. Mas vamos lá. Vacina, ela tem que cumprir um ritual, que a gente chama, até que ela possa ser aprovada. Só para que os nossos, o pessoal que acompanha a live tenha conhecimento, a vacina mais rápida até hoje produzida com segurança foi a vacina da cachumba. Ela levou 6 anos, desde que se isolou o vírus até que ela fosse produzida e que os testes de segurança e de imunidade comprovassem que essa vacina podia ser aplicada. 6 anos. Né? Só que hoje, claro, que a evolução da medicina possibilita que a gente dê saltos muito mais rápidos, a gente evolua muito mais rapidamente do que evoluímos há 5 a 10 anos atrás. A vacina ela passa por 4 fases. Né? Ela passa por uma fase chamada de teste pré-clínico, onde ela é testada em animais. Depois ela passa por uma fase chamada fase 1, onde ela vai ser testada num número pequeno de pessoas. Essa fase é que vai definir a segurança e a dose que você vai utilizar. Então, você vai testar num número pequeno de pessoas. Ela vai para uma fase 2. Nessa fase 2, você vai ter centenas de pessoas que vão ser analisadas, né? E vai se separar idosos, crianças, gestantes. Você vai pegar populações especiais para definir a ação e também um pouco mais ainda de segurança nesse grupo de pessoas.
Depois, finalmente, numa fase 3, que eu já vou comentar quais são as vacinas que estão em fase 3 aqui no Brasil, onde você pega milhares de pessoas e você vai comparar, aí sim, a proteção, se ela realmente induz proteção ou não. De que forma? Fazendo comparação com placebo. Então, é a fase que ela passa a ser testada com placebo. Por que o Brasil está sendo escolhido, né, para ser fase 3 de 2 vacinas no momento? Porque é um país que está em franca ascensão a infecção, né? Nós estamos numa curva ascendente. Então, é um bom local para testar uma vacina. Você vai ter pessoas que estão se expondo frequentemente ao vírus. Então, é interessante você pegar essa população que está se expondo e testar a proteção ou não da vacina. Mas vamos lá. Depois de você sair da fase 3, você tem um período chamado de aprovação, onde você vai submeter tudo aquilo que você fez a um órgão regulador. Pode ser que essa etapa, né, ela seja mais agilizada. Normalmente, um órgão regulador ele demora até que ele libere uma vacina para ser comercializada. E nós temos 4 tipos de vacinas hoje, né? 4 formas de produzir vacina. Nós temos as vacinas genéticas, uma delas está hoje, né, bem avançada, que é a vacina da Pfizer, que ela utiliza uma estrutura chamada RNA mensageiro, então é uma vacina extremamente bem feita do ponto de vista tecnológico, porque ela utiliza realmente material genético. Tá? A vacina da Pfizer, hoje, notícia de hoje, os testes iniciais mostraram uma boa imunização, porém, 2 doses. Eles chegaram à conclusão que para produzir um nível de anticorpo, e veja, o Marco conhece bem isso, anticorpos neutralizantes, eles determinaram nesses pacientes que eles testaram que esses pacientes estão fazendo anticorpos neutralizantes, né, em uma quantidade 2 a 3 vezes maior do que a infecção normalmente produz. Então, provavelmente é uma vacina muito promissora. Ela está sendo desenvolvida não só pela Pfizer, mas por um outro laboratório chamado Moderna, que também já tem fase 2 em andamento. Além da vacina, então, de material genético, a gente tem vacina de vetores virais. Uma dessas vacinas está sendo testada no Brasil, que é a vacina de Oxford, feita com a parceria com a AstraZeneca. Ela usa um vírus chamado adenovírus, que é isolado de chimpanzés, e eles fazem é uma coisa incrível, eles fazem a inserção de um material genético da proteína spike, ou proteína S, do coronavírus no adenovírus, e a vacina é produzida dessa maneira. Ou seja, o adenovírus entra como um coronavírus mascarado, disfarçado, e aí você induziria imunidade. A AstraZeneca e a Oxford está fazendo essa vacina no Brasil. E hoje saiu uma coisa muito crítica em toda a imprensa, né? Porque foi feito um acordo para que o Brasil produza 30 milhões de doses até o final do ano da vacina, pagando para isso, sem saber se ela é eficaz. É um tiro no escuro, é uma aposta. Isso está sendo muito criticado. Existe uma parte da medicina que tem criticado, porque, tipo assim, você está comprando algo sem saber se funciona. E outra parte que diz, não, vamos lá, é o que a gente tem que fazer. É um investimento muito grande e foi fechado, então, essa parceria. Quem vai produzir é a Fiocruz. São 30 milhões de doses que devem ser produzidas até o final do ano, sendo que os testes terminam em outubro. Então, essa vacina está sendo feita aqui no Brasil. A gente tem também vacinas baseadas em proteínas, essas não estão muito evoluídas, e temos vacinas feitas com vírus vivo atenuado. Uma dessas é uma vacina chamada Sinovac, testada atualmente no Brasil, uma parceria feita pelo governo do estado de São Paulo. Estão sendo testadas em alguns grupos específicos, como idosos e principalmente profissionais de saúde. Então, esse é o panorama atual das vacinas. É possível, Gisele, que a gente tenha em outubro uma definição de uma dessas que eu citei, né, como provavelmente uma vacina que vai induzir um determinado grau de imunização, porém, a dúvida é, e produzir 7 bilhões e 500 milhões de doses? Essa é a grande coisa, esse é o grande detalhe. Nós vamos precisar de 7 bilhões e 500 milhões de doses para contemplar, não é o Brasil, gente, é o mundo inteiro. Uma pandemia. Então, isso realmente a linha de produção depois vai ser o grande desafio. Mas há uma esperança, realmente, de que uma dessas 3 que eu citei aqui possam sair na frente e a gente, de modo inédito na história da medicina, conseguir colocar uma vacina em uso
com menos de um ano entre a data do desenvolvimento da pesquisa até a aprovação pelos órgãos reguladores. Não é uma coisa da noite para o dia, né? Temos pergunta para o Dr. Stark, né, Jorge? Temos uma pergunta para o Dr. Stark. Quem fez foi o Elton. E ele pergunta o seguinte, Stark. Você tem percebido o medo dos pacientes, não só os contaminados, né, de irem até as consultas? Isso pode estar deixando as pessoas mais doentes por não estarem fazendo exames periodicamente? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, não só opinião, mas eu também tenho relatos da literatura. Uhum. A doença aconteceu antes na China, depois os europeus a descreveram, e os americanos em seguida, e agora chegou a nossa vez. O que nós temos de informações que principalmente os europeus e os americanos nos passaram? Houve uma redução muito grande, mas muito grande, de pacientes procurando hospital por derrame de pequena proporção, por dor no peito, muitas vezes um infarto. Então, houve uma redução, os pronto-socorros, os hospitais permaneceram vazios, não somente aqui no Brasil, mas naqueles outros países. O pessoal do norte da Itália e o pessoal de Nova York estudou muito bem. Nesse período, houve, paralelamente, um aumento de mortes domiciliares. Né? Então, provavelmente, alguma dor, algum sintoma que habitualmente faria a pessoa procurar um socorro médico, não foi valorizado sim, mas pelo temor, pelo medo de ir ao hospital ou a um consultório médico, a uma unidade de atendimento, de se contaminar, a pessoa permaneceu em casa. Então, isso aumentou o número de mortes domiciliares. Né? Há uma outra interpretação. O número de pacientes, houve essa redução de infartos, redução de AVC, pode ter ocorrido também por outros fenômenos até positivos. Por exemplo, na quarentena, durante a quarentena, é muito provável que tenha havido uma adesão maior ao tratamento. Indivíduos que não usavam medicamento de diabetes, de pressão regularmente, na quarentena, até por falta do que fazer, vão cuidar bem do remédio, porque eu preciso controlar bem minha diabetes e minha doença cardíaca para o enfrentamento ao Covid. Né? Então, houve esse aspecto. Os americanos levantaram uma outra tese que é muito interessante, que foi publicada recentemente. Houve uma redução da poluição ambiental. E a poluição ambiental, evidentemente, não creio que isso seja o caso de Blumenau, mas a poluição ambiental em grandes cidades aumenta o risco de eventos cardíacos, né? Com o desaquecimento da economia, o ar ficou melhor em todas as cidades do mundo. Né? Então, nós temos esses dois lados, aspectos positivos e aspectos negativos que afastaram o paciente. E esse problema continua, nós estamos no olho do furacão. Eu vou lhe dar um exemplo. Amanhã à tarde, eu tenho um ambulatório da FURB. Nós não conseguimos preencher o número de pacientes que nós podemos atender. Por quê? Porque não há transporte público para indivíduos que têm mais de 60 anos. Né? Nosso paciente do ambulatório da FURB, lá na Fortaleza dela, ele precisa ir de ônibus, mas não pode, não é aceito. Então, essa é uma outra questão que eu chamo a atenção. Nunca na história da humanidade houve uma segregação tão grande, tão forte ao indivíduo idoso. O indivíduo idoso é um cara como eu, com mais de 60 anos. Né? Então, nós temos, sim, uma diminuição. O que se espera? O que se espera não, o que está se acontecendo também. Os casos que estão vindo ao hospital vêm com gravidade maior. O infarto é maior, a insuficiência cardíaca é maior. Então, é muito provável
é muito provável que nos próximos meses nós tenhamos uma piora, né? Isso aqui, eu digo, é um jogo que não terminou, não sabemos como é que vai ser o placar final disso, né? Mas é preocupante e as sociedades, tanto europeias, americanas, a brasileiras, sociedades médicas, estão chamando, alertando esse fato desse afastamento de serviços médicos. Aproveitando então, doutor Stark, eu li um artigo que falava que no caso da hipertensão, tem ainda aí uma teoria extra em relação a isso, de que os medicamentos usados para tratar a hipertensão, eles ajudavam o organismo a produzir uma enzima e que essa enzima favorecia a ação do coronavírus. Resultado disso, os hipertensos pararam de tomar os medicamentos essenciais para o tratamento e estavam tendo problemas com a hipertensão por medo do coronavírus. Mito ou verdade, qual o correto? Primeiro, foi bom você ter lembrado disso, é importante. O que acontece? O doutor Amaury, na sua exposição inicial, falou daqueles receptores AC2, né? Nós temos medicamentos em hipertensão arterial que atuam nesses receptores. Então, um chinês lá, quando a doença começou lá na China, um chinês questionou isso. Ele não publicou um artigo, ele fez uma correspondência a uma revista, questionou. Pessoal, tem o AC2, os inibidores da ECA e os BRAS atuam nisso, isso pode piorar a situação, vamos ter cuidado com isso, né? Entretanto, todos os estudos até agora, todas as avaliações mostram que não há aumento nem sequer de infecção. Pelo contrário, há um estudo americano muito interessante. Veja, eu desconfio de todos os estudos científicos agora, porque eles são feitos a toque de caixa, mas os estudos americanos têm mostrado que os indivíduos que tomam esses medicamentos ficam mais protegidos durante a inflamação da doença. Então, não suspendam medicação antihipertensiva, aqueles enalapril, losartana, esses medicamentos, com medo do Covid. Pelo contrário, ele pode lhe ajudar. Da mesma forma como nós temos evidências, leves evidências de que o medicamento chamado estatina para proteção do colesterol possa proteger também na inflamação. Não impedir que infecte, mas proteger no curso da doença. Certo. Jorge, quer fazer alguma pergunta aí? Senão posso mandar mais uma aqui. Vamos lá, vou fazer aqui para você poder fazer na sequência, então, José. Tá bom. Porque é a sequência que vocês falaram até agora, inclusive. A Sandra perguntou o seguinte: pressão alta, mesmo controlada, e pré-diabetes são agravantes para o Covid? Pode ser considerado comorbidade nesse caso? Tá. Bom, preciso lembrar inicialmente que a hipertensão arterial comete 30% dos indivíduos adultos. Então, 30% tem hipertensão. Então, é claro que se vocês pegar todos os indivíduos infectados, encontrará, no mínimo 30% de hipertensos, um pouco mais, né? Então, a hipertensão arterial aumenta, sim, o risco. Se ela estiver compensada, o risco diminui, tá? É preciso que o nosso pessoal entenda que isso aumenta o que é aumentar o risco, diminuir o risco. Não significa você é hipertenso, você vai ter, e se tiver, você está morto. Não é assim, né? Então, quem tiver uma hipertensão, mesmo controlada, tem um pequeno risco adicional. Se ela não estiver controlada, o risco é maior, né? Mas a obesidade está relacionada com isso. Em relação ao pré-diabetes, o que é que acontece? O que é que há de incomum nisso? A idade, envelhecimento e a obesidade abdominal, barriga, né? Se você é mulher, tem mais de 88 centímetros de cintura e é homem, mais de 100 centímetros, tem obesidade visceral. E isso está relacionado, sim, com maior possibilidade, né? Mas as chances são muito pequenas, pessoal, né?
É claro que se há diabetes, diabetes sempre deveria ser bem compensada. Agora nós temos um argumento, um motivo a mais, né? Exatamente. Sempre bom cuidar, agora mais ainda, né? Doutor Stark, eu li que indivíduos aí com problemas cardíacos, ou melhor, isso que o senhor falou sobre o acúmulo de gordura, né? Também conhecido como placas nas artérias, e que essas doenças virais, semelhantes ao Covid, elas podem desestabilizar essas placas, e aí acontece aí o bloqueio, elas se soltam essas placas, e aí colocam esses pacientes ainda mais em risco de um ataque cardíaco. Essas doenças virais, assim como é o caso do coronavírus, teriam de fato o poder ou a condição de soltar placas e ocasionar esse infarto, mesmo em quem não tenha problemas cardíacos? Sim, elas instabilizam as placas, qualquer infecção viral. Nós observamos isso em estudos com o vírus influenza. Há um estudo muito elegante que mostra que o indivíduo que tivesse a influenza, ele tem um risco aumentado de evento cardíaco por 1 ano após após a infecção. E é por isso que a cardiologia insiste muito que todos os indivíduos cardiopatas, os indivíduos com mais de 60 anos, façam sua vacina de influenza, né? É importante também lembrar, nesse momento, que uma grande parte da população não aceita, porque ainda há muitas pessoas que acham que essa vacina é uma vacina planejada para exterminar os idosos, para diminuir os direitos previdenciários. E muitas vezes o que acontece é um viés de interpretação. O indivíduo toma a vacina em março, tem uma unha encravada em setembro, ele relaciona uma coisa com outra, né? Faz o resfriado, é a vacina, né? Tem uma pedra na vesícula em dezembro, foi a vacina. Tudo que acontece depois de março é culpa da vacina, não é assim, isso é um erro. Nós estamos vendo agora a importância da vacina, né? Se nós colocássemos a lista dos pedidos de todos nós, eu acredito que o primeiro pedido de todos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas seria a vacina, né? Então, em relação às placas, essas placas não são exatamente de gorduras, não relacione isso, não se deve relacionar isso à obesidade do corpo. O indivíduo pode ser magro, mas ter muitas placas, ou porque é diabético, ou porque tem colesterol elevado, ou porque tem hipertensão, ou porque tem uma tendência genética, né? E essas placas podem estar entupindo, digamos aí, 30%, 40% de uma coronária. Coronária é aquela veia que nutre o miocárdio, o coração, né? 30%, 40%. Não sente nada. Ele pratica esporte, não sente absolutamente nada com 30%, 40%. Mas, em alguma situação como essa de inflamação, veja quantas vezes eu usei essa palavra hoje, inflamação, né, infecção levando a inflamação, essas placas se instabilizam. E em questão de segundos e minutos, o que era uma obstrução de 30% da coronária passa a ser 90% ou 100%. Né? Então, esse tem sido um mecanismo de aumento de eventos cardíacos ocorridos agora e que provavelmente devem continuar existindo nos próximos meses. Você não tem esse evento, não ocorre necessariamente durante a infecção. Quando ele ocorre durante a infecção, ele tem uma gravidade maior, mas ele pode ocorrer tardiamente. Mesmo depois de ter passado já a doença, né? Gisele? Até 12 meses. Tá. Por favor, alguém me chamou? Eu, Gisele. O doutor Stark. Diga, doutor Marco. O doutor Stark falou uma coisa muito, muito importante. Nós estamos hoje preocupados em sair da pandemia de Covid. Mas nós não sabemos as sequelas que essa pandemia vai deixar para nós, do que esse vírus vai deixar, que tipo de paciente, qual é a relação que nós vamos ter com a pós-pandemia, quando esse vírus for embora, o que ele fez no nosso organismo.
as sequelas que ele deixou para o paciente diabético, para o paciente hipertenso, a ansiedade que ele deixou, nós vamos ter um mundo da saúde um pouquinho diferente do que nós encontramos hoje. E os problemas cardiológicos e os problemas psicológicos que nós vamos ter e nós estamos tendo, esse afastamento social também está influenciando nisso. O senhor não acha, doutor Stark? Seguramente. Isso está... Eu confesso que eu nunca precisei prescrever tanto ansiolítico pelo temor que os nossos pacientes idosos estão apresentando. Né? Primeiro, o medo, o distanciamento de pessoas queridas. Nós temos indivíduos, e muitos, que estão há 3 meses sem abraçar o neto, sem ver o filho. Né? Uma coisa que algumas coisas me chocaram. Eu me lembro do Dia das Mães, um pouco antes do Dia das Mães, isso fazia 2 meses de pandemia, me liga uma pessoa que conhecia a família toda: doutor Stark, você tem que fazer alguma coisa, meu irmão quer matar minha mãe, meus pais. Pô, se você pensa numa tragédia, o que é que aconteceu? Enlouqueceu. Imagina ele, que ele quer almoçar com a mãe no Dia das Mães, né? O filho, né? Um outro fato que ocorreu há duas semanas atrás, um indivíduo, eu fiz essa pergunta: Zé, como é que, se você pegar a infecção, o que é que você acha que vai acontecer contigo? Qual é a chance de sobreviver, né? Ele assim: olha, eu tenho 85 anos, minha vida é resolvida, eu não tenho mais medo da morte, estou preparado, eu não tenho problema nenhum, não me preocupa isso. Mas, doutor, sabe o que é que me preocupa? Eu sou muito católico, eu não queria ser enterrado numa vala comum. Em Blumenau, o indivíduo pensando isso. Né? E como é que ele desenvolveu? Como é que ele chegou nisso? Né? Às vezes eu cito um exemplo. Imaginem pessoas que estão dentro de seus apartamentos, das suas casas, e tem alguma ameaça externa, um assaltante, dizendo: eu vou entrar para matar vocês. Mas ele não consegue, ele tenta entrar na janela, na porta, não consegue. Né? Imagine o pavor lá de dentro, um indivíduo tentando entrar. Né? Agora, esse pavor, nós estamos indo para o 4º mês desse pavor. Né? Isso está levando a esgotamento dessas pessoas. Nós sempre falamos, eu defendo, tem que defender os idosos. Nós falamos assim: olha, há tanta gente na rua, eu passo na rua 15, há muitas pessoas, né? Todas elas com máscara, você não vê pessoas num restaurante. Hoje eu fui num restaurante conhecido na cidade, havia 2 mesas, 5 pessoas almoçando no restaurante. Né? Agora, procurem fazer um exercício, procurem ver as pessoas que vocês não estão vendo. A população de pessoas que há 3, 4 meses não saem de casa, de indivíduos que ainda estão recebendo suas encomendas, que os filhos estão deixando a comida na porta da casa. Né? O que nós vamos... Qual o legado, qual as questões mentais que teremos em seguida. Né? Então, nós vamos ter que aprender muito, nós vamos estudar muito, ler muito, produzir cientificamente muito no futuro para preparar a humanidade se um dia tiver uma nova pandemia. Posso fazer uma complementação? Perfeita colocação do Dr. Stark. Realmente, a gente que está vivendo, né, no meio desse furacão e trabalhando com a clínica, eu atendo também uma população de idosos que tem muita dificuldade hoje de se deslocar até o consultório, tem muito temor de ir ao consultório, por medo de sair na rua, de se infectar. Então, esse é um fato bastante relevante. Mas eu queria colocar uma coisa muito importante, que já que a gente tem uma audiência muito legal de pessoas de todas as faixas etárias, a gente lembrar uma coisa, né? Hoje, quem são os indivíduos com maior risco de transmitir o coronavírus? São pessoas entre 20 e 49 anos de idade. Isso é claro, está bem claro isso. Por que essas pessoas são as pessoas de maior risco para transmitir? Porque são pessoas que têm
muita mobilidade e muita conectividade. São pessoas que estão se movimentando, estão se deslocando, estão indo ao trabalho, estão indo a bares, estão indo a festas, e são pessoas que têm contatos, muitos contatos. Quando a gente pega as estatísticas e vê, morreu um de 70, um de 80, como é que esse indivíduo foi infectado? Sabe porque ele saiu de casa ou porque a infecção está chegando até ele? Então a gente precisa fazer essa reflexão, né? Onde nós temos uma população acuada, como o Dr. Stark falou, bastante acuada, com uma repercussão psicológica que a gente vai, inclusive a gente vai ter que explorar isso aqui na nossa live, né? É uma ideia de trazer pessoas para abordar isso conosco aqui. Como é que a gente vai elaborar, né? Não só a questão educacional, como eu falei no início da apresentação, mas elaborar essa questão psicológica que essas pessoas estão vivendo praticamente confinadas, né? E assim, deslocadas completamente no ambiente, no momento que ela mais precisa da proximidade, do contato humano. E, por outro lado, nós temos pessoas, me desculpe o termo que eu vou usar aqui, altamente irresponsáveis. São exatamente esses indivíduos hoje que são os indivíduos que estão transmitindo o coronavírus. Eu trabalho num laboratório, a maioria das pessoas sabe, onde faz diagnóstico. E nós estamos fazendo o levantamento das pessoas que estão testando lá, as pessoas que testam positivo. A maioria absoluta está dentro dessa faixa etária que eu coloquei agora aqui. Esses indivíduos, na maior parte deles, são indivíduos que têm poucos sintomas, se têm sintomas, e são indivíduos, então, que antes de terem sintomas já estavam transmitindo, como a gente sabe, a gente já falou sobre isso aqui. 1 a 2 dias antes dele desenvolver um sintoma, ele já é um transmissor. E esse indivíduo, ele está, como eu falei, se movendo, se deslocando e está se conectando com várias pessoas. Eu, particularmente, para encerrar minha participação aqui, eu, particularmente, estou muito preocupado com o que vem pela frente. Não só com o que aconteceu, com o que está acontecendo, mas o que vem. Por quê? Porque nós estamos numa nave sem rumo, absolutamente sem rumo. Nós estamos com um crescente de casos, nós não temos um modelo de controle, nós não temos absolutamente nenhuma ação sendo planejada no sentido de bloquear esse tipo de problema, e estamos com pessoas reféns, como o Dr. Stark falou. E quanto tempo, qual é o limite que o ser humano tem desse tipo de isolamento? Uma experiência completamente nova. E nós estamos em julho. Esse mês deve ser um mês de pico. O Brasil está chegando a passando 60 mil casos. Eu disse aqui que provavelmente a gente deve chegar em agosto com 100 mil casos. E isso vai se concretizar. Os Estados Unidos já estão voltando a ter um pico enorme. Abriram precocemente, estão voltando a ter, e é possível que eles comecem a atingir aí a triste incidência de 100 mil casos por dia. Ontem, o Dr. Anthony Fauci, que é uma autoridade em infectologia e saúde pública americana, fez esse tipo de previsão. Nós devemos chegar a 100 mil casos por dia nesse ritmo que a gente está caminhando. Então, é muito triste e muito desolador esse cenário que vem pela frente. Amaury, hoje eu recebi um relatório de uma cidade aqui perto, onde foram feitos exames e foram constatados 12 casos novos de Covid. Desses 12 casos novos, a idade mais alta era 45 anos. Novos. A mais baixa era 23. Está aí. Exatamente. Eu recebi isso hoje, eu comentei, vai ser difícil nós chegarmos sozinhos, passar isso aí sozinho. Nós vamos pagar um preço muito caro pelo que vem pela frente, e assim, e a culpa vai ser nossa. Nós não estamos fazendo distanciamento social, nós não estamos fazendo nada, parece que nós ficamos saturados de ficar em casa. Voltando às escolas, eu só quero lembrar uma coisa. As escolas, elas têm crianças, mas a mulher da cantina não é criança, a professora não é criança, a mulher que faz a faxina não é criança. Então nós temos ao redor, quem leva o lanche para a cantina não é criança. Então nós temos ao redor dessas crianças uma comunidade que vai ser muito complicado você fazer esse controle. É muito complicado controlar vírus. O Maurício sabe melhor do que eu isso. Vírus é muito complicado. Alô, posso complementar algo? Eu não queria deixar a impressão que eu sou contrário àquilo que eu chamo de distanciamento físico, que acaba sendo distanciamento social. Não, doutor. Né?
não sou contrário. Mas este distanciamento social e físico trará efeitos colaterais muito importantes, severos. Sem dúvida, nós entendemos que é essencial e isso vai trazer reflexos, né? Mas é essencial que a gente fique distanciado. Trazendo aqui mais uma notícia, gente, então, ao combate ao Covid-19, 8 mil voluntários já receberam a vacina de Oxford. Brasil e África do Sul também participam dos testes. Só para complementar aquilo que a gente estava falando. Mas, Jorge, me corrija, a gente está quase encerrando, né? Temos um tempinho ainda, é possível. Mas então posso perguntar. Nos finalmente. Tá. Tem alguma pergunta que você queira fazer aí? Não, eu só queria até fazer um comentário do que a gente falou até agora, né? E fiquei bastante instigado com a fala do Stark com relação a essa problemática que vai vir em decorrência do nosso isolamento social, né? E reforço o que foi falado várias vezes aqui, porque a gente também fala isso sempre, né? Nós somos a favor desse isolamento social e não tem nem como nós não sermos. Mas também é inegável o quanto isso vai gerar de problemas na comunidade de um modo geral. Isso não tem como negar isso. E eu como empresário também, né? Uma novidade na minha vida ser empresário, nunca fui, nunca tinha sido, mas como responsável da cafeteria, a gente acompanha muito o movimento dentro desse universo das empresas. E a gente vê realmente como está cada dia mais difícil se convencer de que realmente é importante fazer tudo isso, né? Existe um relaxamento muito grande, um descuido muito grande. Eu escuto cada vez mais: por que deixar fechado ainda? Por que você não volta ao normal? Por que você não faz as coisas como já eram antigamente? Agora está todo mundo relaxando, está todo mundo deixando de lado. Você vai perder dinheiro com isso, vai perder cliente. E não se percebe realmente o quanto ainda é importante e necessário esses cuidados todos, né? E na fala do Stark me cutucou o seguinte antes: o problema não é a pandemia, o problema é que nós, e vou falar agora brasileiros de modo geral, nós não cuidamos de nós, né? Nós não temos um processo de autoconhecimento realizado, nós não conhecemos as nossas emoções, nós não damos atenção ao nosso sentimento, nós não cuidamos das nossas relações. O ano inteiro a gente não faz isso, a vida inteira a gente deixa de fazer. E agora a pandemia só está explicitando mais ainda esse problema, né? Então, eu vou na linha da fala de vocês, porque eu achei que foi muito interessante, né? Realmente me provocou bastante isso. A pandemia vai deixar sinais muito fortes na comunidade, né? Muito fortes. Mas não por causa da pandemia, mas por causa do que ela está explorando agora e revelando com mais força, né? Coisas que nós estamos vivendo há muito tempo já e deixando de lado. Nosso emocional, né? A gente está tendo que exercitar um músculo que a gente nem sabia que existia, né? A gente está tendo que usar ferramentas que a gente não sabia que precisava, ou sabia e não dava bola. E agora a gente está vendo como é essencial e como está fazendo falta e como é bom a gente aprender a usar. Eu ia perguntar antes, eu como jornalista e observadora, se eu pudesse voltar no tempo, ouvindo as notícias, apesar de que quando a notícia começou a correr, a gente já escutava que já tinha casos, já tinha passado pela Europa, já tinha passado por vários países. Mas quando a gente ouviu lá no início que estava em Wuhan, na China, o tal do novo coronavírus, se eu pudesse, Gisele, o que você faz hoje para impedir a proliferação desse coronavírus? Eu fecharia todos os aeroportos. E aí eu quero saber de vocês, qual a medida que vocês acham que deveria ter sido tomada lá no início para evitar isso, se é que isso tem algum remédio agora ou só vai ser um castigo mental, né? Mas eu pergunto isso porque já falamos aqui por várias vezes que nós somos um barco sem nenhuma pessoa orientando, a gente está à deriva, né? Então, qual, na opinião de vocês, seria a decisão correta da área da saúde para que isso fosse estancado? Bom, às vezes fica fácil a gente analisar, né? Olhando da posição que a gente se encontra hoje, né? Eu entendo, eu entendo que, mas é possível sim fazer uma visão crítica, porque veja, desde o episódio da SARS, em 2002,
que várias pessoas vinham alertando a comunidade geral, né, a população em geral do planeta, de que nós estaríamos com uma pandemia premente. O Bill Gates, em 2005, faz uma palestra sensacional e toca nesse assunto. Nós não estamos preparados para uma próxima pandemia. Ele deixa muito bem claro. Desde a experiência do SARS em 2002, foi muito importante para a comunidade científica. Os epidemiologistas alertaram, olha, isso daqui só não foi para frente porque esse vírus transmite mal. Mas, mesmo assim, o SARS começou na China, passou por Hong Kong, foi a Toronto e terminou na Coreia. 8 mil e poucos casos apenas, uma doença com uma taxa de mortalidade muito superior ao coronavírus atual. Se nós tivéssemos a taxa de mortalidade do SARS-CoV-1 hoje, provavelmente um de nós não estaríamos presentes nessa live aqui. Tá? A mortalidade teria sido muito maior. Muito maior. Mas veja bem, a própria Organização Mundial de Saúde ela demorou muito tempo para declarar a pandemia. Eu acho que esse talvez tenha sido o principal erro, porque isso deu a muitas nações a ideia de que, tudo bem, eu acho que esse problema não é tão sério assim, quando a gente já sabia da transmissibilidade, do avanço para o continente asiático, quase todos os países asiáticos já tinham relatos de casos, né? Taiwan, a Vietnã, a Indonésia, e por aí vai. Nós tínhamos evidências de que o problema realmente era exuberante. Houve um retardo, na verdade, no reconhecimento da importância de que era um vírus de alta transmissibilidade. Em 11 de janeiro, podem pegar relatórios da OMS, Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde declara, dia 11 de janeiro, é provável que esse coronavírus não seja transmitido interhumanos. Está lá, tá? Em 11 de janeiro. Então, nós tínhamos um determinado conhecimento e faltaram ações mais dramáticas. Eu concordo, Gisele, que talvez, se você fechar, por exemplo, o Wuhan, eu nem sabia que o Wuhan existia. Passei a saber a partir do momento que tomamos conhecimento desse problema. Foi colocada no mapa, então, né? Exatamente. É do tamanho de São Paulo. É do tamanho de São Paulo. Olha só. O Wuhan, em novembro, tinha 75 voos internacionais partindo do seu aeroporto. 75 voos internacionais. Então, você veja que é muito fácil esse vírus ter viajado para todo mundo. Então, claro que se a gente tivesse essa ideia, fecha a China, não fecha as fronteiras. E nós temos países que até hoje não fecharam fronteiras. Quer um exemplo? O nosso. O Brasil não tem fronteira fechada. O Paraguai fechou a fronteira, a Argentina fechou a fronteira, e nós não estamos com as nossas fronteiras fechadas. Você pega um avião hoje, você vai para a Europa, ou chegam pacientes da Europa aqui. E muito pelo contrário, o Brasil agora, acho que a partir de hoje, né, a comunidade europeia não vai mais permitir que brasileiros viajem para qualquer país europeu. Nós somos personas não grata hoje para o mundo, porque somos o epicentro do problema hoje. Mas vejo que a gente poderia fazer um programa sobre isso, sobre ações que deveriam ter sido tomadas e não foram. Porém, uma coisa é certa, no Brasil tinha pleno conhecimento do que acontecia no mundo, tá? Nosso primeiro caso foi no final de fevereiro, todos se lembram, o primeiro caso oficial, embora a gente saiba que o vírus circulou aqui antes disso, mas oficialmente foi em final de fevereiro. Nós já sabíamos que era um vírus de transmissão respiratória, sabíamos a taxa de mortalidade, sabíamos a sua fácil propagação e que, inevitavelmente, ele chegaria aqui. O que nós fizemos? Construímos hospitais de campanha, superfaturados, como o Dr. Stark falou. Ou seja, fizemos a nossa Copa do Mundo em 2020. Todo mundo se lembra o que foi a construção dos estádios em 2014 aqui no Brasil. Né? Fizemos a nossa Copa do Mundo, a IMB, Maracanã, vários hospitais de campanha para esperar o inimigo chegar. Então, um dia a gente faz um programa sobre isso, eu acho legal. A gente pode fazer uma reflexão sobre medidas que deveriam ter sido tomadas. Né? Adoro, já vou anotar. Gisele? Sim. Assim, eu concordo plenamente com a Mauri, plenamente. Porque nós fomos, e nós já conversamos isso numa live passada, nós fomos a quinta onda no mundo da Covid. Nós já conversamos, nós já conversamos isso. Nós já sabíamos os erros que a Itália tinha feito, os acertos que a Alemanha fez, os erros que a Espanha fez, nós já sabíamos. E o que é que nós fizemos? Nós construímos os hospitais.
nós fizemos o carnaval, as nossas autoridades foram para a televisão e falaram que o vírus vinha, mas aqui era calor, nós não íamos ter problema com o vírus, porque no verão esse vírus não se propagaria, quer dizer, nós esquecemos do MERS, e esquecemos que o MERS é um coronavírus que se deu muito bem na Arábia Saudita, então, e nós começamos a fazer já pensando na pandemia, os hospitais, e não nos cuidamos. Você sabe, nós não eu acho que assim, ó, ser capitão do Titanic antes do iceberg é uma beleza, até eu sou. O problema é ser capitão do Titanic depois do iceberg. E o iceberg chegou. Eu quero ver ser o capitão do Titanic agora. Agora nós vamos olhar e vamos fazer o quê? Nós temos que abrir essa economia, nós temos que voltar a viver normal, e o vírus só aumenta. É isso aí. Perfeito. Doutor Stark. Considerações finais? Já estamos nisso? Se quiser falar sobre isso também, que o senhor acha que devia ter feito? Olha, é isso que eu falei, eu quero viver nos próximos 25, 30 anos para poder ler os comentários sobre o que nós fizemos de errado, né? Eu preciso lembrar algumas coisas de como as pessoas morrem, né? A gente está preocupado com o Covid por causa das mortes, né? Nós temos aí 60 mil mortos e eu acho que chegaremos a 100, 120 mil, né? Infelizmente. Mas eu quero lembrar, e é preciso lembrar, por exemplo, no Brasil morrem 400 mil pessoas todo ano por doença cardiovascular. São 400 mil pessoas que morrem porque não, precocemente, alguns, ou por não controlar adequadamente a sua pressão arterial, o colesterol, não ter um estilo de vida saudável. São 400 mil vidas que se perdem. É preciso ter medo disso também, né? É preciso lembrar que no Brasil morrem por ano em torno de 1.400.000 pessoas, né? Então, é evidente, é claro, que nós tenhamos essa preocupação agora com o Covid, com a sobrevivência, mas não esqueçam, nós temos causas muito maiores de morte, de mortalidade, né? Não podemos perder o foco nas outras coisas, né? Eu acho que uma das consequências tardias também será a perda de foco em doenças crônicas e em outras patologias. Tem que se agregar e não esquecer as outras doenças, né, doutor? Sim, exatamente. Muito bem. É triste, mas acabou. Mas já. Queríamos continuar falando, mas já, né? Já e a acabou. cada edição, mais tempo de live, né? Nossa, mãe, vai chegar 2 horas. Não, a gente é um perigo. Bom, então quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Stark, por estar aqui hoje, nos trazer tantas informações e alertas para que a gente cuide da saúde, com ou sem coronavírus, que a gente esteja sempre aí consultando os especialistas, falando com quem sabe, para que a gente não caia no erro de achar que é só uma gripezinha, né? E ao Dr. Marco, doutora Mauri, muito obrigada sempre pelos esclarecimentos. E Jorge, meu parceiro aqui de live, obrigada também. Uma palavra final de vocês? Marco, Mauri? Um tchauzinho de cada um. Eu quero agradecer a todos, especialmente ao meu grande amigo Stark, que eu já tentei trazer ele para cá umas 3 vezes, mas o homem é difícil, tá? Ele cedeu aos nossos apelos aí, e é uma aula sempre de conhecimento, veio falar com o Stark, conversar com o Stark. Acho que abrilhantou muito, trouxe um cunho bastante importante nessa linha tão especial da questão cardiovascular, e que torna realmente, né, a nossa ideia, a primeira live, a primeira palavra que eu falei aqui, é que nós estaríamos fazendo algo sempre a favor da ciência, sempre pela ciência. O Marco lembra disso, e o Jorge lembra que estavam presentes na nossa primeira live. Então, nós vamos continuar nessa luta, né? 10ª hoje, né, Jorge? 10ª live? 10ª live que a gente faz. Eu sempre gosto assim, gostaria de fazer gostaria de falar de saúde depois, gostaria que a gente parasse de falar de coronavírus. Quem sabe
sabe, a gente torne a nossa quarta-feira como uma quarta-feira da saúde, né? A gente venha Eu futuramente apoio. para falar sobre promoção de saúde e voltar, quem sabe, nossa quarta do saber filosófico também, que já está fazendo falta. Gisele, muito obrigado, um abraço para você, Marco, Stark, Giorgio, e quarta que vem, tamo junto. Bom, uma quarta-feira de aprendizado, como sempre aprendo aqui, é muito bom dividir esse momento com a Maria, com o Giorgio, com a Gisele, hoje com o Stark, meu colega, meu companheiro de Rotary. Precisamos voltar a nos encontrar no nosso Rotary, que faz tempo que nós não almoçamos às terças-feiras, mas concordo com a Mauri, nós temos que voltar a olhar para frente e pensar um pouco em saúde, uma saída, mas primeiro nós temos que ver a saída disso aqui. Nós temos que pensar, concordo com o Dr. Stark, que tem outras doenças, mas o coronavírus está ocupando os leitos dos nossos hospitais, o coronavírus está afastando os nossos pacientes dos nossos pronto-socorros, dos nossos consultórios. Então nós temos que sair dessa tempestade. Nós temos que sair dessa tempestade o mais rápido possível para poder cuidar dos cardiopatas, cuidar dos pacientes de HIV, voltar a ter o pronto-socorro para atendendo apendicite, infarto agudo do miocárdio, e nós precisamos voltar na nossa vida e cuidar da nossa população. Uma boa noite, sempre um prazer estar aqui. Valeu. Muito obrigado. Eu tive assim uma sensação de ser um comentarista esportivo. Às vezes no jogo o pessoal fica aqui, aqueles comentaristas ficam falando, como é que eles conseguem falar tanta coisa de algo, né? Nosso papo aqui foi muito bom, poderíamos ficar horas e horas, mas é claro, em respeito às pessoas que nos ouvem, nós precisamos interromper. Foi muito agradável. Eu acho que nós trouxemos à tona alguns aspectos muito importantes para refletir, para usar em nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o senhor tenha pegado gosto e volte mais vezes. Maravilha. Gente, então só encerro aqui com toda a gratidão sendo compartilhada, né? Realmente um momento muito especial para todos nós, né? E posso repetir isso da minha parte também. Últimos comentários, né? A Ângela e a Ivanilda fizeram comentários parecidos, né? Sobre a decepção de ver a falta de liderança no nosso país, né? E como isso tem causado tantos problemas para nós, de um modo geral aqui. Então, foi um comentário de ambas. E um outro aqui para deixar o nosso sorriso maior, a Sandra comentou... Opa, não é esse aqui o comentário. Deixa eu pegar o correto. Esse aqui, a Ivanilda, comentou que essa live deveria ser o que o Ministério da Saúde faria, na verdade, né? Porque estamos num barco sem direção. Então, parabéns pela live, né? Então, estamos aí conseguindo ajudar muita gente a encontrar a direção na reflexão. Que bom, acho que esse é um grande bom propósito. Eu renovo mais uma vez aqui a gratidão nossa, coletiva, pela Genolab e pela ViaCred, que estão aí, a partir de hoje, acompanhando a nossa live, patrocinando, dando suporte para que ela aconteça cada vez melhor, né? Para quem percebeu, bem no cantinho da tela, aqui no cantinho, aparece uma janelinha verde. Se você quiser também contribuir com a live de alguma forma, se você sentir vontade de fazer isso e usa o aplicativo PicPay, você pode fazer lá procurando @cafeteria especial e pode fazer sua contribuição como você achar melhor. Mas o mais importante não é essa contribuição. O mais importante é você colocar em prática o que você ouve aqui, né? O que a gente comenta, o que a gente partilha, o que a gente coloca aqui como reflexão, que possa entrar na sua maneira diária de se colocar na vida. Então, isso é mais importante para a gente do que qualquer outra coisa, né? Que você sinta essa live como uma provocação para fazer melhor, não só na pandemia, mas em todas as situações, né, da vida. É claro que hoje a exigência maior é isso, esse é um problema muito sério, precisamos cuidar dele com muito afinco, e que ele possa nos ajudar a aprender coisas novas, né, e conseguimos passar por isso melhor, então. Também gostaria de comunicar hoje, né, dia 1º de julho, para quem assiste o programa agora ao vivo, mas para quem vê depois ele gravado no Facebook e no YouTube, a partir de amanhã, dia 2 de julho, a cafeteria volta a ter um membro da equipe conosco, né, o Leandro, que trabalha com a gente aqui na equipe, volta a trabalhar conosco. Então a gente está bastante contente de sentir que a equipe começa a voltar aos poucos, né? Teremos aí uma outra maneira de fazer esse trabalho acontecer.
Não teremos o atendimento ao público como a gente tinha antes. Vai ser diferente, é uma outra maneira de se fazer, um outro estilo, mas a equipe começa a voltar, né? A gente começa a sentir agora a equipe se reintegrando, e isso para nós é um motivo de muita festa. Então, quem quiser celebrar com a gente essa volta, né? Esse retorno, esse novo retorno, é só aparecer por aqui, ou fazer um contato, ou fazer um pedido, como se sentir melhor aí para compartilhar com a gente essa alegria bonita de ver o Leandro, né? Que está desde o início com a gente voltar ao trabalho também. Bom, gente, muito obrigado de coração. Marco, Mauri, Gisele, os parceiros aí, não de live, mas de vida, né? Não do ao vivo, mas da vida ao vivo. Então, muito obrigado mesmo pela essa presença. Stark, eu renovo aqui a gratidão pela sua participação tão importante para a gente, que trouxe certa reflexão nova e ampliou nossa maneira de ver as coisas. Muito obrigado mesmo. Então, gente, nosso encontro está marcado todas as quartas-feiras, né? Nos vemos por aqui. Qualquer coisa, fiquem à vontade para falar com a gente, para entrar em contato, né? Nosso canal está aberto, fiquem super abertos conosco aí. E a gente se vê então na próxima quarta-feira, certo? Fiquem bem, um ótimo resto de semana e até mais. Quem usa máscara ama, tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva.